pessoal, tudo bem? Continuando lá a nossa revisão, tá? O professor talvez está fazendo a questão 3, letra A, tá? A letra A, onde o professor tem duas funções e elas estão multiplicando. Quando elas estão multiplicando, o professor vai aplicar um dos teoremas, tá, gente? Que é especificamente isso aqui, onde o professor tem assim, a derivada da função g está multiplicando a função f, tá, gente? O f de x, mais a derivada de f vezes a função g, tá, gente? Então, o professor tem esse teorema, nós vamos aplicar ele nessas funções aqui, o professor vai descobrir qual que vai ser a derivada, tá, gente? Então, vamos lá. Fazendo a derivada da função g. Derivada de x ao quadrado, 2x, tá, gente? Derivada de x, o professor tem que ler 1. Beleza, então fechou, 2x mais 1. Derivamos a função g. Ela está multiplicando, gente, a função f, que é x elevado ao cubo, menos 2x, mais 2. E é isso aí. Aí nós multiplicamos, tá, gente? O professor vai estar multiplicando. O professor vai ter uma soma, para aí sim eu multiplicar a derivada da função f, estou fazendo derivada de x elevado ao cubo, menos 2x mais 2, pela função g, tá, gente? Então, fazendo a derivada de x ao cubo que o professor tem, ou x elevado a 3, vai ser 3x ao quadrado, tá, gente? Já que eu jogo 3 para frente, diminui um expoente, então 3x ao quadrado. Derivada de negativo 2x vai ser negativo 2, tá? A gente tem derivada de 2, derivada de uma constante sempre zero. Está multiplicando a função g, que é x ao quadrado mais x. Beleza. Agora o professor vai multiplicar, tá, gente? O 2x por toda essa função que o professor tem entre parênteses. E o 1 também. O 1, gente, tem necessidade do professor estar multiplicando? Não. Só repete os valores, no caso, tá, gente? Então fica assim, ó, 2x vezes x ao cubo, 2x vezes 2x, 2x vezes 2. E o 1, o professor vai repetir todos esses valores aqui, tá bem? Então vamos lá. O professor tem assim, 2x vezes x ao cubo, o professor vai ter 2x elevado à quarta potência que o professor tem, beleza? Multiplicando 2x vezes negativo 2x, fica negativo 4x ao quadrado que o professor tem. 2x vezes 2, o professor vai ter 4x. E aí a multiplicação por 1, tá? A gente não tem necessidade do professor multiplicar isso ali por 1. Então o professor só repete. X ao cubo menos 2x mais 2. Beleza. Feito isso, o professor vai estar multiplicando agora o segundo momento, que é o 3x ao quadrado. Vai multiplicar o x ao quadrado, 3x ao quadrado, vai multiplicar o x. E depois o 2, tá? A gente vai multiplicar o negativo 2, vai multiplicar o x ao quadrado e o x, tá bem? Então, multiplicando 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, o professor vai ter 3x elevado à quarta potência. 3 vezes 1 dá 3, somos expoentes. 3x ao quadrado vezes x, o professor vai ter 3x ao cubo, tá bem, gente? E aí, fechou já com 3x ao quadrado, agora o professor vai multiplicar com o 2. Multiplicando com o 2, negativo 2 vezes x ao quadrado, negativo 2x ao quadrado. Negativo 2 vezes x, negativo 2x. Feito isso, o professor vai juntar o que é igual. Então, juntando o que é igual. O professor tem 2x ao quadrado, potências iguais, tá? 2x ao quadrado com 3x ao quadrado. Soma, já que os dois são positivos. 2 mais 3, 5. 5x elevado à quarta potência. Beleza, show de bola. O x ao cubo, o professor tem alguma coisa? Tem. Eu tenho x ao cubo mais 3x elevado ao cubo. Como os dois são positivos, o professor soma. Então fica 4x elevado ao cubo que o professor tem. Fechou? Aí o x ao quadrado. O que o professor tem de x ao quadrado? Deixa eu ir eliminando isso aqui. Meu Deus.
X ao quadrado, professor, tem o negativo 4x ao quadrado e negativo 2x ao quadrado. Soma porque são sinais iguais. Então, somo negativo 6x ao quadrado. Fechou também. E agora o professor vai ter o 4x positivo, negativo 2x, negativo 2x. 4 menos 2 fica 2, 2 tira 2, zerou, tá, gente? Se é zero, o professor não coloca. Sobrou apenas o mais 2. Então, a derivada das funções dessa multiplicação que o professor tem vai ser 5x elevado à quarta potência mais 4x elevado ao cubo menos 6x ao quadrado mais 2. Tá, gente? O professor já retorna fazendo a letra B. Então, pessoal, retornamos aqui, tá, gente? Para o professor continuar. Letra B, tá? Letra B. O professor tinha x mais 2 sobre x menos 3 vezes 5x menos 1, tá? Beleza, show de bola, o professor tem isso, sensacional. Ah, professor, eu preciso fazer divisão. Primeiro eu vou aplicar a fórmula da divisão, depois vou aplicar a fórmula da multiplicação, seriam os teoremas que o professor tem. Não tem tanta necessidade assim, tá, gente? Porque o que acontece? Não está multiplicando? Tá. Isso aqui subentende-se que é 1 embaixo. O professor também pode colocar em fração. Então eu posso multiplicar primeiro para depois o professor só vir aplicar o teorema da divisão, tá, gente, de duas funções que o professor tem. Então isso aqui vai ficar mais ou menos assim. De cima multiplica de cima, de baixo com de baixo. Ah, professor, mas não tinha esse 1 ali embaixo. Mas ele é imaginário, tá, gente? Apesar de não aparecer, ele tá ali. Entendeu? Sem problemas. Tá? Então, primeiro o professor vai fazer a multiplicação para depois fazer a aplicação do teorema. Então, o professor vai ter que multiplicar o x por todos os valores que o professor tem do 5x menos 1. O 2 a mesma coisa. Então, resolvendo, o professor vai ter x vezes 5x. Fica 5x ao quadrado que o professor tem. X vezes negativo 1, negativo x. Aí o professor faz 2 vezes 5x. 2 vezes 5x, o professor vai ter 10x. 2 vezes negativo 1 dá negativo 2. Tudo isso aqui sobre x menos 3. Como o professor pode reescrever, tá, gente? Já que eu tenho x negativo e 10 positivo, o professor vai conseguir eliminar. Fica 5x ao quadrado. Aí, negativo x com positivo 10x, o professor vai ter positivo 9x. E o menos 2 o professor repete. Sobre x menos 3. E agora o professor só aplica ali o segundo teorema, tá, gente? Então, resolvendo o nosso teorema da divisão que o professor tem, eu vou ter o quê? A função g, subentende-se que é de baixo, tá, gente? G de x, f de x. A função g, que é x menos 3, está multiplicando a derivada da função f. Fazendo a derivada da função f, derivada de 5x ao quadrado vai ser 10x. A derivada de 9x é apenas 9. A derivada de uma constante sempre é zero. Tá? Menos, cuida lá, agora é menos, tá? Divisão menos. Função f, o professor tem 5x ao quadrado mais 9x menos 2. Está multiplicando pela derivada de g, derivada de x menos 3. Derivada de x menos 3, tá, gente, é apenas 1. Derivada de x é 1. Derivada de uma constante é 0. Então, fechou apenas 1 ali, tá, gente? Isso tudo está sobre a função g elevado ao quadrado. Então, x menos 3 elevado ao quadrado. E agora é só o professor resolver as multiplicações, tá, gente? Resolvendo, x vezes 10x, o professor tem 10x ao quadrado. X vezes 9, o professor vai ter 9x. Negativo 3 vezes 10, o professor vai ter negativo 30x. Negativo 3 vezes 9, negativo 27. Multiplicação por 1, o professor iria repetir todos esses valores ali, tá, gente? Só que como eu tenho este negativo à frente do parênteses, o professor vai trocar todos os sinais que estão ali dentro.
Então fica negativo 5x ao quadrado, negativo 9x e positivo 2. Tá, gente? O professor trocou todos os sinais que estavam ali dentro. E isso tudo está sobre x menos 3 ao quadrado. E agora o professor vai juntar o que é comum. Tá, gente? O 10x ao quadrado tem alguma coisa comum? Tem. O 5x ao quadrado. 5x ao quadrado negativo, 10x ao quadrado positivo, logo ficou 5x ao quadrado positivo. Tá, gente? 9x positivo, negativo 30x. E o professor tem o negativo 9x, o que acontece? O 9x positivo e o negativo 9x, o professor elimina, isso que vai dar zero, porque um é negativo e outro positivo. Logo, sobrou apenas negativo 30x. Negativo 27. Negativo 27 com positivo 2, o professor vai ter negativo 25, tá, gente? Então, ficou 5x ao quadrado menos 30x menos 25 sobre x menos 3. Ah, professor, eu quero deixar isso aí mais bonitinho. Posso? Pode, gente. Poderia reescrever dessa maneira. 5 vezes x ao quadrado menos 6x menos 5. Isso tudo sobre x menos 3. Ah, professor, da onde que você tirou isso? 5, 30 e 25 tem na tabela de 5. Então, consigo colocar ele em evidência e deixar os valores ali, tá, gente? Mais bonitinho. Então, a derivada da letra B é essa aqui, ou 5x ao quadrado menos 30x menos 25 sobre x menos 3 ao quadrado. Não se esqueça, professor, ao quadrado. Tá bem, gente? Um abraço. Essa era a número 3, tá?